A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus. Salmo 91, versículo 1 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, Salmo 91, versículo 1 disse isso, meus irmãos, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E quem é o esconderijo do Altíssimo, irmão? É o nosso próprio Senhor Jesus. Porque Ele veio nesse mundo tão humilde, pela sua humildade, nem creram muito nele, na sua ressurreição, Muitos viram Ele ressuscitado, mas muitos também não viram Ele, Os que creram viram Ele, Ele se mostrou para os que creem, mas para os incrédulos Ele não se mostrou, Ele se ocultou. Tem um salmo que diz, que o ímpio nunca verá Deus, E aquela gente que se esquece de Deus serão levadas para o inferno. Então Jesus, Ele se manifesta para Maná e para quem crê nele, meus irmãos. Ele não obriga ninguém a crer nele, meus irmãos. Jesus não obriga ninguém a crer nele. Salmo 90, tem a passagem que diz, Apocalipse 3, eis que eu estou à porta e bato, O que tem em Apocalipse 3, no versículo 14 diante, a igreja de Filadélfia. Eu estou à porta e bato, quem abrir, eu entrarei e me alegrarei com ele e comigo. Eu cearei com ele e comigo. Porque, meus irmãos, o relacionamento de nós com Deus é como se fosse uma refeição, Estivesse tendo uma comunhão com o outro, Ele nos dá a sua graça, nós damos louvor para Ele. Por isso que aqui está dizendo, no Salmo 91, verso 1, dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Moisés pediu ao Senhor, o Senhor disse: eu não vou com vocês, Vou mandar um anjo. O anjo vai introduzir vocês na terra de Canaã, porque esse povo aí é um povo de coração duro, Se eu for no meio de vocês, eu vou destruir esse povo com a minha ira, com o meu zelo. Esse povo duvida o tempo todo, reclama o tempo todo, contra mim. Então eu vou mandar um anjo. Mas Moisés pediu ao Senhor, por favor, sem a sua presença, Senhor, eu não vou, Senhor, sem a sua presença eu não quero ir, eu quero o Senhor. Eu quero particularmente a sua presença, Senhor. Queremos Deus conosco, não um anjo, queremos Deus. O Senhor falou com ele: então eu vou mandar a minha presença, Moisés, e você descansará. Era muito trabalhoso levar aquele povo, um povo de coração tão duro, um povo tão questionador, que questionava o tempo todo, que murmurava o tempo todo, Qualquer coisa que faltava, uma água, eles já reclamavam. Em vez de eles orar a Deus, Deus, providencia água para nós, eles reclamavam. Eles ficavam julgando a cara de Moisés: porventura não tinha sepulcro lá no Egito, você vem matar nós de sede aqui no deserto. Então, em vez de eles se humilhar e orar, meus irmãos, eles punham-se a reclamar, a murmurar. Eles eram incrédulos. Eles estavam pegando carona na fé de Moisés, Alguns deles criam, mas a maioria não cria, como está hoje o mundo, Alguns creem, muitos não creem. Mas Deus hoje tem compromisso com os que creem. Quem não crê, Ele não tem compromisso com essa pessoa. Jesus já fez tudo o que tinha que ser feito, meus irmãos, para dar a nós uma oportunidade de salvação. Ele morreu na cruz por nós. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma maneira tal, de uma maneira louca, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus já fez tudo o que podia fazer, tem feito para salvar. Mas tem pessoas que amam a incredulidade, amam não crer, Como Acabe ali, Elias profetizou, fez sinais maravilhosos de Deus, mas aquele homem não quis crer em Deus, não quis crer, não quis perseverar,
Porque a salvação, meus irmãos, ela tem que ter um ato de perseverança, né? Não basta eu já ter crido, né, por um tempo e depois descrer, não, tem que crer até o fim. Jesus falou: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mas se a pessoa não perseverar, meus irmãos, ele vai, né, querer parar no meio do caminho. No livro de Miqueias, capítulo 2, versículo 10, diz: levantai-vos e andai-vos. Não é aqui o vosso descanso, não é aqui o vosso repouso. Aqui não é a terra ainda prometida. Levantai e andai-vos, marchai. Então no mundo não é lugar de nós parar, não, meus irmãos. Nós estamos como que peregrinos do mundo. Pedro falou que o seu corpo era como se fosse um tabernáculo, né? Uma barraca provisória. Ele previu a sua morte, falou, né? Brevemente eu vou deixar esse tabernáculo aqui. Então a gente vê, meus irmãos, que nesse mundo a gente é passageiro. Tanto o homem rico como o homem pobre é passageiro, como o homem poderoso é passageiro. Quantos poderosos morrendo todos os dias, meus irmãos. Quantos pobres também morrendo todos os dias. Porque nós somos passageiros nessa terra, nessa primeira fase. Deus fez Adão, né, ali no jardim. Colocou no jardim lá. Mas Deus nunca falou que Adão já era imortal, não. Adão poderia ter se tornado imortal se tivesse comido a árvore da vida, sem pecar. Ele tornaria imortal, né? Eterno e santo. Mas ele comeu da árvore da ciência do bem e do mal. Então ele que era mortal, Deus falou: o dia que você comer, né, do fruto, morrerás. Deus não falou: eu vou te matar, não. Morrerás. Porque Deus já fez o Adão mortal ali. Dependendo da sua escolha. Porque se Deus tivesse feito Adão imortal e Adão tivesse pecado, né? Não tinha perdão para ele, era, né, o pecado, né, da imortalidade. Como Jesus disse ali para os fariseus, né, para não blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, porque quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus está blasfemando contra aquilo que é, né, eterno. É um pecado eterno, não tem perdão. Então Adão foi feito ali imortal já, né? Então tinha que fazer a escolha dele, se comia do fruto do bem, né, e do mal ou da árvore da vida. Mas ele comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Então ele morreu espiritualmente naquele dia, né? Perdeu aquela glória que ele recebia de Deus, né? Enquanto ele não estendesse a mão ao pecado, ele poderia ir vivendo, né? Aí se ele comesse da árvore da vida, aí que ele ia viver eternamente, ia selar, né, a vida eterna na vida dele, mas ele fez uma má escolha, né? Ouvindo os conselhos ali, né, da serpente, que enganou Eva, e Eva também enganou Adão, né? Nossa primeira fase nós estamos vivendo agora, meus irmãos, todos nós somos passageiros. Não importa quanto dinheiro você tem na conta do banco, né? Quantas casas você tem, quantas mansões. A morte pode bater na sua porta. Jesus contou a parábola do homem que tinha plantações, tinha celeiros. Mas agora ele ia ter uma colheita muito grande que o celeiro dele não ia caber. Ele falou: eu tenho uma ideia, eu vou quebrar os celeiros antigos e fazer os celeiros maiores. E ali ele fez celeiros maiores e colheu, meu irmão. A colheita é muito grande. Ele falou: agora folga, minha alma. Você tem em depósito muita coisa, muita coisa. Mas aí disse uma voz para ele: louco, hoje te pedirá a tua alma. O que você dará em resgate da tua alma? E Jesus falou, que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então muita gente aí brigando, meus irmãos, para acumular dinheiro, acumular status, chamar a atenção de outras pessoas, ser elogiado, ser aclamado, ser conhecido. Mas, meus irmãos, nós temos que ser conhecidos no céu. Os discípulos ficaram muito felizes, quando Jesus lhes deu poder e virtude para expulsar demônios, para curar os enfermos. Eles voltaram muito felizes com aqueles sinais e prodígios. Jesus falou com eles: não, alegre, o vosso nome está escrito no livro da vida no céu. Essa aqui é a alegria plena que vocês têm que ter. Não é alegria porque demônio submeteu a vocês e saiu, não. Porque a enfermidade saiu, não. A alegria de vocês tem que ser alicerçada em o vosso nome está escrito no céu, no livro da vida. Por isso aqui, meus irmãos, Salmo 91, primeiro dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. É trabalhosa a vida, é muito trabalhosa a vida, meus irmãos. Mas se nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Paulo falou: meu viver é Cristo. Cristo está em mim. Quem está em Cristo, meus irmãos, encontra descanso,
ele encontra refrigério pelo Espírito Santo de Deus. Tantos trabalhos, tantas coisas, tantas murmurações, mas ele consegue manter o equilíbrio em meio a tanta tempestade, né? Tantas críticas, tantas incompreensões, porque a vida está alicerçada, está escondida em Deus. Paulo falou: a minha vida está escondida em Deus. E olha que Paulo viveu um período, meus irmãos, terrível. Era o Império Romano, perseguindo os cristãos, os judeus, né? Furiosos contra os cristãos. Depois o Império Romano também começou a perseguir os cristãos. Tomava suas casas, tomava, né? Prendia as pessoas, matava alguns, queimava na fogueira, crucificava, punha na prisão, um trabalho forçado. O apóstolo João foi levado para a ilha de Pátimo, uma ilha inóspita, cheia de feras, no meio do mar. Mas lá ele viu a glória de Deus, ele viu o Apocalipse, ele viu a grande revelação de Deus. Paulo, que era Saulo, um perseguidor da igreja, Atos capítulo 9, ele se tornou um Paulo, um servo de Deus. Ele disse na carta de Coríntios que ele foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. E pela excelência das visões que ele teve, a fim de que ele não se vangloriasse, Deus conhecia o caráter dele. Foi dado para ele um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, que sempre humilhava Paulo, sempre colocava ele para baixo. Ele até orou a Deus por 3 vezes: ó Senhor Jesus, tira de mim esse espinho. Mas o Senhor disse: não, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então quem deu esse espinho foi o próprio Deus, permitiu, para ele não se vangloriar. Quantas pessoas hoje se vangloriando, meus irmãos, de coisas tão pequenas, se vangloriando de dinheiro, se vangloriando de emprego, de talentos, de dons. Irmãos, a palavra de Deus diz que aquele que glorie no Senhor, glorie em temer o nome do Senhor. Nossa alegria, exaltação em temer o nome do Senhor, em proclamar o nome do Senhor. Davi enfrentou o gigante Golias e venceu ele. A glória foi para Deus. Deus que engrandeceu Davi. Deus honrou ele, um homem tão pequenino, o mais novo da família. Mas ele foi ungido para ser o próximo rei de Israel, no lugar de Saul, que estava rebelde contra Deus. Então nós hoje temos a unção, meus irmãos, para ser levado para morar com Cristo no milênio ali, os 1000 anos do milênio com Cristo. E depois da eternidade com Cristo, para entrar para as bodas do Cordeiro. Mas só que tem 2 qualidades de pessoas: os crentes perseverantes e os crentes negligentes. É como lá está em Mateus 25, as virgens loucas e as virgens prudentes. Há 2 classes de crente andando em cima da terra: os crentes prudentes e perseverantes, e os crentes, meus irmãos, dormentes, negligentes, que estão gastando a sua fé apenas com prazeres da terra. Paulo disse: eu esperar do Senhor só nessa vida, eu sou o pior miserável que tem. 1 Coríntios 15. Eu tenho que crer na ressurreição, eu tenho que crer que Cristo vai levar nós para morar com Ele no seu reino. Jesus disse para Pilatos: meu reino não é desse mundo. Se fosse, eu pediria meus anjos, para guerrear por mim. Viria mais de 12 legiões de anjos para guerrear por mim. Creio que está em Mateus 27. Então nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo, meus irmãos. O esconderijo do Altíssimo é Jesus, é a simplicidade de Jesus. Mateus 11 ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve, o meu jugo que é suave, meu fardo que é leve. O jugo do Senhor é suave, o controle dele sobre nós é suave, o seu fardo é leve. Por isso que está escrito aí, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Jesus veio como esconderijo, a sua pele é como se fosse um véu tampando a glória de Deus. Filipe disse: Senhor Jesus, mostra para nós o Pai.
Ele disse: eu estou tanto tempo convosco que você me pede para te mostrar o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um, estamos no mesmo sentido, a mesma união, a mesma vontade. Eu faço as coisas como meu Pai faz. Tudo que eu faço é o que eu vejo o Pai fazendo, eu faço. Eu sou um testemunho, eu sou uma testemunha fiel do Pai. Apocalipse capítulo 1 ali diante, a gente vê que Jesus é a testemunha fiel de Deus. Ele anda no meio, das 7 castiçais, tem as 7 estrelas ali, nas cartas de Apocalipse, das 7 igrejas da Ásia. Para cada igreja ele mandou um conselho, mandou elogios, mandou repreensão. Ele castiga e repreende quem ele ama, meus irmãos. A igreja de Laodiceia só teve repreensão, porque é uma igreja que estava morta diante do Senhor Jesus, estava morna. Era a igreja que mais tinha recurso financeiro e tudo, mas ela era rica, mas para Jesus ela era pobre, era cega, era nua. Jesus falou: eu aconselho a ti comprar colírio da minha mão, comprar vestes brancas para cobrir a vossa nudez espiritual, a se humilhar. Ele estava convocando a igreja de Laodiceia a se humilhar. Ele repreendeu ela para ver se eles voltavam à vida. Ele falou: vocês têm nome que vive, mas estão mortos. A igreja de Filadélfia e Esmirna, que ele elogiou essas duas igrejas. Mas as outras igrejas, ele elogiou em parte e repreendeu em outras partes. A igreja de Éfeso, por exemplo, Apocalipse 2, ele elogiou ela primeiro, mas depois repreendeu, porque falou: vocês largaram o primeiro amor. Eu estou testemunho de tanta coisa que vocês fizeram, mas agora vocês pararam. Aquela passagem de Miqueias que eu falei com os irmãos: não podemos parar, o nosso descanso não é aqui. Paulo elogiou muito a igreja de Éfeso no princípio, mas aí em Apocalipse Jesus já repreende aquela igreja, elogia, depois repreende. Falou: realmente vocês tiveram muito trabalho, muita fé, muitas ações, mas uma coisa eu tenho contra vós, que deixaste o primeiro amor. Volte ao primeiro amor, senão eu vou tirar de vocês o castiçal. Nossa igreja vai fechar as portas se vocês não voltarem ao primeiro amor. Então a gente não pode viver de passado não, meus irmãos, nós temos que viver o presente. O nome de Deus é já, é agora, é imediato. O nome de Jeová quer dizer eterno, eterno, o nome de Deus é eterno. É já, é maravilhoso, é conselheiro, príncipe da paz, Deus forte. Jesus é eterno, ele disse para os fariseus ali, antes que Abraão fosse: eu sou, eu sou. É aquele mesmo eu sou que está lá em Êxodo capítulo 3, 14. Moisés falou: o que eu direi para o povo, o seu nome, Senhor? Falou: fala com eles, eu sou, me enviou a vós. E o próprio Jesus disse para os fariseus ali, no livro de João, mais ou menos capítulo 8 diante: antes que Abraão fosse, eu sou. Justamente João 8 mesmo que ele fala com ele, esse diálogo. Eles queriam até apedrejar ele, matar ele. Ali em João 8 ele revelou sua identidade divina. Ele falou com eles, conhecereis a verdade libertará. João 8:32. Em João 8:44, Jesus chama os fariseus de filhos do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Eles seguiam a mentira, uma religião mentirosa, que não estava aceitando o Messias. Eles diziam que seguia Moisés, por isso que Jesus falou, se o Filho vos libertar, sereis livres. O servo não fica para sempre em casa. Moisés deixou o legado, mas ele não está mais aqui com vocês. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, porque o Filho permanece. Ainda que ele seja morto, no terceiro dia vai ressuscitar. Hoje temos Cristo, o nosso intercessor, junto ao Pai, lá no céu. O livro de Hebreus fala que o único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Ele é um homem, um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Salmo 110. Ele está à direita do Pai, Salmo 2. O Pai disse o Senhor é meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo do teu pé. Davi escreveu o Salmo 2. As pessoas se amutinam, se macumunam contra Deus, o seu ungido, contra o Messias. Salmo 40, lá fala o próprio Messias. O Senhor não me pediu sacrifício,
mas um corpo me preparou. No teu livro está escrito acerca de mim o que eu tenho que fazer, eu tenho que me sacrificar. Jesus orando ali, meus irmãos, ele pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia faça a tua vontade. Orou umas 2 a 3 vezes nesse sentido, mas depois foi lá e disse para os discípulos: acordem, porque o traidor já vem, né, com soldados para me prender. Naquela noite todo mundo, né, foi tentado e todo mundo abandonou Jesus, mas o Pai não abandonou. Ele, né, ficou firme na fé, perseverou, deu-nos exemplo de perseverança. Temos que ser crentes perseverantes, persistentes. Como eu como todo dia, eu bebo água todo dia, você, né, tem que comer e beber água todo dia. Assim você tem que ser perseverante todos os dias. Para a salvação sua está em suas mãos. É a hora que Jesus voltar ou te levar, né, até mesmo pela morte, você esteja pronto. Livro de Gênesis ali 5, né, fala que Enoque andou com Deus e Deus para si o levou. Ele já tinha ali uns 300 e poucos anos, né? E ele foi levado para o céu, trasladado, diz o livro de Hebreus 11. Enoque foi trasladado para não ver a morte, porque ele foi justificado diante de Deus pela fé. Efésios 2 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, meus queridos irmãos, nós lemos aqui o Salmo 91 dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quer ter descanso de verdade, meus irmãos? Procura habitar no esconderijo do Altíssimo, habita em Cristo. Procura o nome de Cristo. Tem um provérbio que diz que a torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo corre para o nome do Senhor. Marcos 16, 15 diante, Jesus falou: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então não existe, meus queridos irmãos, nome mais poderoso do que o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali cumpre o provérbio que diz: torre forte, né, é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo corre para o nome do Senhor, ele se abriga no nome do Senhor. Nosso esconderijo, nosso abrigo, meus irmãos, é o nome do Senhor Jesus. Se você tem autoridade, tem consagração na vida e fala no nome do Senhor Jesus, os demônios têm que ir embora, as enfermidades têm que ir embora, a tristeza tem que ir embora. Não basta a gente falar o nome do Senhor Jesus, tem que consagrar a vida ao nome dele. Tem que jejuar, tem que orar. Os discípulos tentaram expulsar o demônio de um jovem lá e não conseguiu, porque não jejuava e nem orava. Jesus falou: tem essas castas de demônio aí não saem, a não ser com jejum e oração. E ali Jesus repreendeu aquele demônio, aquele jovem, ele foi curado, porque Jesus viveu uma vida de jejum e oração. O próprio Messias, no Salmo 69, já estava previsto que ele castigaria o seu corpo com jejum e oração. O Salmo 69, né, descreve certinho tudo que ele ia passar, até mesmo a crucificação, até mesmo o fel, né, que ele daria, o vinagre, até mesmo a túnica dele, que seria, né, sorteada, porque Jesus tinha uma túnica, né, de um tecido que Maria tinha feito, era uma peça só. O soldado falou: né, não rasgamos ela não, né? Vamos, né, sortear quem ganhar na sorte, leva essa túnica para si. E lá no Salmo 69 já estava previsto isso. Então a Bíblia, meus irmãos, ela fala de Gênesis e Apocalipse, ela tem concordância, ela comunica com o homem, traz às claras, né, as promessas de Deus, os feitos de Deus. Então você quer ter uma vida bem orientada, vai para a palavra de Deus, vai buscar, vai lê-la, vai entendê-la, vai orar, vai se humilhar, meus irmãos. A palavra de Deus diz que quem se humilha, Deus exalta. Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado. Então temos que nos humilhar diante de Deus, né? Se apresentar diante dele, é o Criador. Nós temos que buscar ele, não ele buscar nós.
Apesar que quem escolheu nós foi Jesus. Ele falou, foi eu que escolhi vocês, não vocês a mim. Mas você está dando a nós a oportunidade, meus irmãos. Vamos buscar Ele também. O Salmo 61 já prevê, né, o ano aceitável. O ano que Deus está nos dando, né, a oportunidade de nós buscar Ele. Isaías disse, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar o seu nome enquanto está perto. Eu creio que está em Isaías 55. Né? Então, queridos irmãos, siga esse salmo aí, está dizendo, Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O nome do Senhor Jesus é uma habitação espiritual, é um refúgio, é um escudo. Só que a gente tem que procurar imitá-lo, como Paulo disse em 1 Coríntios 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então você tem que fazer a nossa parte também, meus irmãos. É uma sociedade, é uma aliança que a gente tem com Deus. Temos que fazer a nossa parte. Quando Deus chamou Abraão, Abraão fez a parte dele. Deus chamou Isaac, ele fez a parte dele. Jacó fez a parte dele. Todos os servos de Deus têm que fazer a sua parte também. A palavra de Deus diz que o justo verá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma perde o prazer nele. Deus tem prazer, meus irmãos, em quem tem fé, em quem está perseverante, quem está obediente à sua palavra. Então Deus quer de nós, meus irmãos, é uma obediência, ouvir o que Ele está dizendo. O povo de Israel ali, eles recusavam ouvir a voz de Deus, mesmo Deus fazendo tantos sinais, maravilhas, secou o mar vermelho para eles saírem do Egito, feriu os egípcios. Eles saíram lá, meus irmãos, enriquecidos. Todos os egípcios deu a eles ouro e prata em abundância. Eles saíram, meus irmãos, ricos, enriquecidos por Deus. Diz a palavra de Deus que as bênçãos de Deus nos enriquece e não nos acrescenta dores. Está em Provérbios. Creio que é Provérbios 22. Então, meus irmãos, quando Deus chama a gente, Ele nos abençoa, Ele nos abençoa. Mas nós temos que perseverar, cumprir a nossa parte na sociedade, entre nós e Deus. Deus, Ele é o maior interessado em abençoar eu, você, sua família, seus filhos, sua esposa, seu esposo, seus amigos, a pessoa que esteja doente no hospital, na sua casa, a pessoa que está desempregada. Deus é interessado em abrir portas de trabalho. Ele multiplicou ali para a viúva. 2 Reis capítulo 4, a viúva estava em situação difícil, iam levar os seus filhos para serem escravos, porque o marido dela morreu e deixou dívida naquela época mesmo, quem tinha dívida tinha que pagar às vezes até pela escravidão. Os filhos dela iam ser levados para ser escravos daquele homem a qual eles viviam, a dívida grande. Ela falou com Eliseu, falou com ela, o que você tem em casa? Ela disse, eu tenho uma botija de azeite. Ele falou com ela, então vai, pega vasilhas emprestadas dos seus vizinhos e traga, entra para dentro da sua casa e começa a despejar o azeite daquela botija cheia sobre as outras e vai encher elas, porque Deus disse isso. Ela fez isso e aconteceu um milagre na casa dela, dentro da casa dela. Por isso Jesus fala em Mateus 6, entra para o seu quarto, fecha a porta e ora que teu Pai em público te abençoará. O melhor local de culto é a nossa própria casa. Lugar mais assim, que a gente tem menos vaidade, a gente tem mais sinceridade. É quando você dobra o joelho no seu quarto ali, fecha a porta e ora a Deus em oculto, em público Ele te abençoa. Teve momentos que Jesus ressuscitou pessoas, que Ele mandou tirar as pessoas, ficou só o pai, Ali Tabita, por exemplo, só ficou o pai e a mãe, e os seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E ali Jesus ressuscitou Tabita. Então Eliseu falou com a viúva, entra pro teu quarto lá com seus filhos, começa a despejar do azeite da botija cheia sobre, as outras vasilhas, vazias. E ela começou a despejar o azeite, meus irmãos, encheu tanta vasilha, que começou, acabou as vasilhas, vazias. Ela falou, filho, me dá mais uma vasilha aí. Eu não tem mais não, mamãe, acabou. E quando viu que as vasilhas tudo tinha acabado, estavam tudo cheias, o azeite parou de transbordar daquela primeira botija.
porque Deus deu com plenitude, né? E aí ela, foi lá perguntar a Eliseu, o profeta, o que eu faço com esse azeite? Ele falou, vai e vende, paga a sua dívida, e você e seus filhos vivam com o dinheiro restante que vai restar. Então Deus, quando dá a bênção, meu irmão, dá a bênção com sobra. Você dá uma multiplicação para você, vai ser além do que você pediu. Paulo diz, Deus vai nos suprir além do que nós pedimos ou imaginamos. Mas nós temos que habitar no seu esconderijo, o Salmo 91:1. E qual que é o esconderijo do Senhor? É Jesus. Por que é esconderijo? Por causa da simplicidade que ele veio, meus irmãos. Ele mesmo fala em Mateus 11:25, obrigado, Pai, por ter ocultado essas coisas dos sábios entendidos, revelado para os pequeninos, porque assim agradou o Senhor. Ele fala que é difícil um rico entrar no céu, porque o coração do rico está pegado ao dinheiro. É mais fácil o camelo passar, na agulha ali, no fundo da agulha, tinha uma porta estreita em Israel, é uma porta da agulha, para evitar cargas no dia de sábado, naquela época tinha que guardar o sábado. Ele falou, mais fácil o camelo passar lá naquela porta estreita, do que um rico entrar no céu. E o próprio Jesus fala que o caminho é estreito, a porta é estreita. Então os ricos não querem entrar mesmo pela porta estreita, porque eles querem levar bagagem, não passa. A única coisa que passa é a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança. O nosso passaporte para a salvação é a fé, meu irmão. Efésios 2, fala, pela graça sois salvos, pelo favor de Deus sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, Então, meus irmãos, procuremos nós habitar no esconderijo do Altíssimo, que é o nome santo do nosso Senhor Jesus, Deus abençoe os irmãos aí, acompanhando aí, Então, meus queridos irmãos, o esconderijo é o nome do Senhor Jesus, não tem nome mais forte que o nome de Jesus, não. Atos capítulo 3 ali, Pedro estava entrando para orar no templo em Jerusalém. Havia um coxo que todos os dias ele era colocado na porta do templo para pedir esmolas. O homem era coxo de nascença, era aleijado, seus pés, não tinha como ele andar, ficar de pé. Colocavam ele ali, faziam o favor de colocar ele ali, como os pedintes que a gente vê na rua. Todo dia ele pedia esmolas, mas continuava da mesma forma. Gastava aquela esmola aquele dia, no dia estava lá de novo. Mas Pedro e João um dia estavam entrando para orar no templo, viu aquele homem e falou, olha para nós. Ele olhou para eles, talvez pensando que ia receber alguma moeda, alguma coisa. Mas Pedro e João disse, nós não temos ouro, nós não temos prata, mas aquilo que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Na mesma hora, aquele homem que era coxo de nascença ficou de pé e andou e pulou e gritou e alegrou e entrou dentro do templo, meu irmão, pulando, gritando e se alegrando. Causou um alvoroço dentro do templo, a ponto dos fariseus ficar com raiva de Pedro e João, levar eles até nos tribunais para tentar, para eles calarem a boca. Mas os fariseus ali não podiam negar o milagre era notório, porque eles sabiam que aquele homem todo dia estava ali pedindo esmola, era um homem conhecido, não tinha como eles negar o milagre. Levaram Pedro para ameaçar e tudo eles não pregaram no nome de Jesus, porque os próprios fariseus tinham matado Jesus na cruz. Mas Pedro falou, convém a nós obedecer a vós ou a Deus, que ressuscitou Jesus que vocês mataram. Foi no nome de Jesus que nós declaramos a cura desse homem, e ele foi curado. Se Jesus não fosse Deus, ele estava enfermo, a mesma coisa, ele foi curado. Então você vê, meus irmãos, que o homem aleijado creu, mas os fariseus, que eram os religiosos, os detentores da Torá, os administradores do templo, do judaísmo, não creram em Jesus. Até hoje os judeus não creem em Jesus, não creem no Messias. Tem tanta aparência de religiosidade, tanta aparência de santidade, mas não tiveram fé de crer em Jesus. E a salvação vem pela graça e pela fé, meus irmãos. João Batista deu testemunho acerca de Jesus, dizendo, a graça, a justiça e a verdade veio através de Jesus. Pelo Moisés veio a lei, dada pelos anjos, a lei do pecado e da morte, pecou, morre. Mas Jesus trouxe a graça, a verdade e a justiça.
Então, meus queridos e amados irmãos, né, Jesus é o esconderijo do Altíssimo. Isaías 53, você vê, né, que ele não tinha aparência de nós dizer, né, isso aí é um grande homem, isso aí é um homem bonito, não. Ele veio na humildade, na simplicidade. Ele não veio estabelecer o trono dele aqui na terra, meus irmãos. Teve pessoas que creram nele quando ele entrou em Jerusalém, na entrada triunfal. Queria até coroar ele como rei. Pensou que ele era um revolucionário. Mas ele mesmo disse para Pilatos: meu reino não é desse mundo, não. Se meu reino fosse deste mundo, Pilatos, meus servos pelejariam por mim, me livrariam de ti. Quem deu poder a você sobre mim foi Deus, foi o Pai. E quem entregou eu para você, o traidor, ele cometeu um pecado terrível. Seu fim será triste, foi Judas. Então, meus queridos irmãos, não tem nome mais forte do que o nome de Jesus. É Ele que vai resolver o seu problema. Problema no seu casamento, problema com filho, problema com bebida, com álcool, com droga, né? Problema de desemprego, problema de depressão, de solidão, de doença, câncer, né? Todos esses problemas podem ser solucionados. O mesmo Deus que curou ali aquele coxo através da boca de Pedro, de João, declarando a cura. É o Deus que agora eu declaro também em nome dele. Se você crer e misturar sua fé com a minha fé e crer nele, Deus vai solucionar esse problema seu e agora na sua casa, agora no seu casamento, agora na sua vida. Porque eu tenho autoridade de Deus na minha vida, porque eu creio nele. Todo dia eu vivo os milagres dele na minha vida. Hoje eu vivi muitos milagres dele na minha vida hoje. Pois que eu declaro aos irmãos também que creem aí, estão assistindo aí, milagre entrando na sua casa aí, milagre entrando aí na sua vida. Eu sou aqui um embaixador de Cristo, uma pessoa que crê, um porta-voz dele, declarando cura na sua casa, né? Declarando restauração na sua família, declarando libertação na sua família. Em nome de Jesus Cristo, meus irmãos, Ele vai curar você, Ele vai salvar você, Ele vai livrar você, né, da depressão, da tristeza, desse vício, né? Ele vai dar esperança para você. Mas pega também, meus irmãos, faça a sua parte. Pega a Bíblia, começa a ler a Bíblia, começa a ter o hábito de orar. Começa orando pouco às vezes e vai aumentando cada vez mais a dose. Quando você pensar que não, você vai estar muito apto a fazer orações até mais longas, e se encher de azeite, se encher do Espírito Santo de Deus em sua vida. Professe fé em Cristo, professe a fé, meus irmãos. A fé tem que ser professada, tem que ser publicada. Paulo disse, né, que se a sua boca confessar e seu coração crer que Jesus é o Filho de Deus, será salvo. Tem que confessar, meus irmãos, Cristo com a boca, com os lábios. Tem que crer no coração. Né, lá no livro de Êxodo 20, Deus fala, né, que é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração, seu ser, seu pensamento. Então, meus irmãos, se nós queremos ter a ajuda do Senhor, vamos buscar. Jeremias 33, 3 disse: clama a mim. Responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então Deus convida nós a clamar. Jeremias 29, 13 disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Segundo as Crônicas 7,14 também ele fala para nós clamar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus convida nós, meus irmãos, a contar para Ele o que nós precisamos. Jesus perguntava à pessoa: o que é que você quer que eu te faça? O cego Bartimeu dizia, clamava, né, gritando, né, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Quando Jesus atendeu ele, Jesus perguntou: o que é que você quer que eu te faça? Deus sabe o que nós queremos, mas nós temos que confessar com a nossa boca. Ele disse, né, eu quero ver, Senhor.
Aí o Senhor falou, então seja feita, né, conforme a sua fé. E o cego Bartimeu foi curado da cegueira, se tornou homem, né, enxergando. A mulher do fluxo de sangue, né, Marcos 5:25, ela veio pela fé e falou, se eu tocar no manto dele, eu serei curada do meu mal. Ela foi curada, mas Jesus publicou aquilo em público, para glorificar o nome do Pai. Ele disse, alguém me tocou, alguém me tocou. Os discípulos disseram, mas mestre, tanta gente esbarrando o Senhor, a multidão atropelando o Senhor aí. O Senhor ainda pergunta quem me tocou. Falou, mas alguém tocou em mim, né, de uma maneira diferente. Porque quando essa pessoa tocou em mim, eu senti sair virtude de mim. Foi um toque de fé. E aí a mulher publicou, foi eu, mestre, foi eu. Eu padeci há 12 anos de um fluxo, uma hemorragia contínua. Por 12 anos eu padeci. Mas aí, mestre, eu vi falar sobre o Senhor e criei. Falei, se eu chegar perto dele, então somente tocar no seu vestido, eu serei curada. E ela conseguiu furar ali o bloqueio da multidão, mesmo era mulher, né? Naquela época a mulher nem podia tocar em homem, às vezes poderia ser até apedrejada, ela era mulher, né? Considerada impura pelo judaísmo, sangrava. Ela correu um risco de, né, ser mal interpretada e ser até apedrejada. Mas pela fé ela fez loucura, ela arriscou. Ela disse, tão somente eu tocar na veste dele, eu serei curado do meu mal. Marcos 5:25. E ela tocou e foi curada. E aí, publicamente, ela publicou depois, foi eu, mestre, foi eu. E deu o testemunho dela. Então a gente tem que publicar, meus irmãos, os feitos que Deus tem feito na vida da gente. São inumeráveis as coisas que Deus tem feito na minha vida. Deus tem cuidado da minha vida nos mínimos detalhes. Tem me feito superar, né? Até perca, assim também perde, meus irmãos. A gente ganha, mas a gente perde também. Eu já perdi minha filha, uma menina de 11 anos e meio na época, né? Foi um acidente aqui onde eu moro, na Holanda. Mas Deus me deu, né? Eu superei aquela perca, porque o Espírito Santo me consolou, né? Eu já perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi vó. Hoje mesmo a avó da minha esposa faleceu, né? De ontem para hoje. Mas Deus já consolou meu coração, eu tenho confortado a minha esposa. Então a gente perde e ganha. Abraão, né, sepultou Sara, sua mulher. Ele viveu muitos anos depois disso que ele sepultou Sara. Né, teve outra esposa, teve mais filho. Jacó, né, enterrou Raquel, a amada dele. O segundo filho que ela teve, Benjamim, né, o irmão de José. Ela morreu. José estava lá, né, no Egito. Estava tido como morto. E quando, né, Raquel foi dar à luz Benjamim, o irmão de José, Raquel morreu. Então foi duas dores seguidas que Jacó passou ali, pensando que seu filho tinha morrido, Jacó, que tinha sido traído pelos seus irmãos, vendido ao Egito. E agora Benjamim, ao nascer, né, a mãe dele morreu, Raquel, a amada de Jacó. A que mais trabalhou por ela foi ela, ela morreu antes de Léia. Mas Deus confortou o coração dele, ele viu coisas boas na vida. Adentrou no Egito depois, na melhor terra do Egito, a terra de Gozen. Reviu José, ele conseguiu rever José. Falou com Faraó. Faraó perguntou, quantos anos você tem? Jacó lhe disse, eu tenho 120 anos de sofrimento, mas Deus é comigo. Então a gente sofrer é normal mesmo, a gente sofre com Cristo. Né? Timóteo 4, né? Capítulo 4 de Timóteo, Paulo disse, né? 1 Timóteo 4, ele, né, falou com Timóteo, sofre pois comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ele convidou Timóteo a sofrer com ele, como bom soldado de Jesus Cristo. Não se embaraçando com negócios dessa vida, não fique embaraçado com dinheiro, embaraçado com vício, embaraçado com vaidade, não, Timóteo. Vamos agradar aquele que nos alistou, aquele que nos chamou, vamos agradar Jesus. Então Paulo convidou Timóteo a sofrer com ele pelo Evangelho, a ganhar e perder, mas nunca, né, largar Jesus. Tiago diz, Tiago 5,13, meus irmãos, se você está aflito, ore, está alegre, cante. 1 Samuel ali, capítulo 3 diante, Ana, né, teve Samuel, né, 1 Samuel capítulo 2, antes dela ter Samuel, ela orou, porque ela sofria nas mãos da sua rival, Penina,
que era outra esposa do seu marido, né? O Cana naquela época tinha, né? A bigamia, a poligamia, em Israel. Aí, né, o Cana tinha 2 esposas, tinha, né, Ana, que não era estéril. Talvez por isso que ele casou com Penina, né, para dar até filho. E Penina humilhava ela, como Sara também, né, foi humilhada ali por Agar. Né, Penina humilhava, né, Ana, e Ana orava a Deus. Depois que ela recebeu, né, de Deus o filho, Samuel, ela começou a cantar a Deus, ela cantou a Deus. Então Tiago 5,13 fala, tem alguém aí triste? Ore. Tem alguém feliz? Cante. Então nós estando felizes, meus irmãos, estando tristes, temos que estar com Deus, temos que habitar no esconderijo do Altíssimo. Aí na sombra dele nós vamos descansar. Qual que é a sombra do Onipotente? É o Espírito Santo, ele nos cobre. Quando o anjo Gabriel falou com Maria que ela daria à luz um filho, né, ali no livro de Mateus, capítulo 2, diante, e Lucas também 1, diante, né, a Maria falou, como se dará isso? A sombra do Onipotente te cobrirá, Maria, o poder do Todo-Poderoso te envolverá. E o filho que for gerado no seu ventre será filho do Deus Altíssimo. E ela era virgem. Então a sombra do Onipotente é o próprio Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Se você habita em Jesus, o Espírito Santo vem para você. Jesus falou, é necessário que eu vá para que ele venha. João 14. Se eu não for, ele não vai vir, então é necessário que eu vá. Então Jesus subiu ao céu, Atos capítulo 1, 19. Né? Atos 1 e versículo 9, ele subiu ao céu e falou, fica em Jerusalém, que lá de cima vai mandar a promessa do Espírito Santo, que está prometida em Joel capítulo 2. Eles ficaram em Jerusalém, perseverante em oração, perseverante em comunhão. E ali cumprindo-se o dia de Pentecostes, que era o dia da festa das colheitas em Jerusalém, ali veio o Espírito Santo, a maior colheita do ser humano veio. O Espírito Santo repousou sobre os 120 irmãos que estavam reunidos no cenáculo, orando, em vigílias, em comunhão. Eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Eles que eram homens medrosos, Pedro era um homem medroso antes de receber o Espírito Santo de Deus. Ele negou Cristo por 3 vezes antes do galo cantar. Mas ali em Atos capítulo 2 ele foi revestido de coragem, de poder de Deus. Se tornou um homem corajoso, nunca mais negou o nome de Jesus. Enfrentou chicotadas, enfrentou, né, ali problemas. Quando ele e João, né, oraram para aquele homem ser curado, o coxo, eles foram açoitados. E eles ficaram maravilhados de ter sido açoitado. Voltou para a igreja tão feliz, né, de ter sido açoitado, dizendo, né, nós nos achamos dignos de ser açoitado pelo nome do Senhor, né, nós não merecia tal coisa. Então do açoite eles tirou foi honra, meus irmãos. Aquilo para o homem é loucura. Ai, aquela pessoa tomou um tapa na cara, aquela pessoa, né, foi chicoteada, foi presa. Pedro e João sentiram lisonjeados. Saíram felizes de ter se achado dignos de apanhar por amor do nome do Senhor. Atos capítulo 16, Paulo e Silas foram chicoteados, 40 açoites cada um deles, meus irmãos. E foram presos, porque expulsaram o demônio de uma mulher que adivinhava a sorte das pessoas, a pitonisa. Mas eles viram honra nisso, honra. Então Jesus nos deu um encorajamento, um espírito de coragem, não um espírito de temor. Paulo diz, nós temos um espírito de coragem, não de temor. O Espírito Santo ele é coragem. Então a sombra do Onipotente é o Espírito Santo de Deus. Moisés estava conduzindo o povo ali, era um povo muito trabalhoso, um povo muito espinhoso. Por isso que ele escreveu o Salmo 91 dizendo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Moisés viveu isso na pele, na pele. Deus falou, vou mandar minha presença, Moisés, você vai descansar. Você vai ter refrigério, você vai ter encorajamento. Então Deus deu nós o espírito de coragem. É o mesmo Espírito Santo que Daniel tinha, Daniel 6. Quando o rei decretou a lei que não podia orar, Daniel tinha um espírito de coragem e continuou orando a mesma coisa. Orou 3 vezes ao dia a mesma coisa. Janela aberta da sua casa, na direção de Jerusalém. Foi lá pego na sua casa orando, pego em flagrante. Era uma lei injusta que foi criada, uma lei, um pretexto, né? Tem lei e tem pretexto, meu irmão, um pretexto. Mas ali Daniel foi levado, né, a sentença de ficar na cova dos leões, mas lá ele não foi morto. O anjo do Senhor guardou ele. Outro dia cedo o rei chamou ele para fora, ele estava vivo.
E os inimigos dele foi lançado no lugar dele, e os inimigos morreram. Daniel ficou vivo porque ele crera no Senhor seu Deus. Ele teve fé em Deus. Leia lá para você ver Daniel capítulo 6, falando. Então nós temos que habitar no esconderijo do Altíssimo, meu irmão. O esconderijo do Altíssimo é o nome de Jesus, é o nome de Jesus. Você fala, o sangue de Jesus tem poder, meu irmão, o demônio sai correndo. O demônio sai correndo na hora. Você fala, o sangue de Jesus tem poder. Eu tive uma experiência, meus irmãos, assim, que eu estava numa igreja, eu estava tendo uma pregação, assim, eu senti uma repugna daquela pregação. Eu fiquei pensando no meu coração, algo ruim daquela pregação. E o irmão estava pregando justamente sobre o Pai Nosso. Eu, Senhor, por que eu estou pensando mal nessa pregação? Isso não é de mim, não. Aí eu clamei o sangue de Jesus 7 vezes, eu estava em casa assim, meus irmãos. Aí eu escutei como que fosse 2 demônios conversando com o outro, né? Vambora, porque o sangue de Jesus desse povo atrapalha tudo. Então o demônio queria colocar uma seta na minha mente para me pensar mal da pregação, uma pregação tão maravilhosa. O pregador estava explicando sobre o Pai Nosso, o significado do Pai Nosso. E ali o demônio quis colocar uma seta na minha mente para me entender errado o que aquele homem estava pregando. Né? Mas eu falei, Senhor, eu não concordo com isso não, eu não tenho isso no meu pensamento. Aí eu clamei o sangue 7 vezes, aí escutei os demônios falando com o outro, vambora, porque o sangue de Jesus desse povo atrapalha tudo. O próprio demônio confessou. Então, meus irmãos, se você está com um problema na sua casa, clama o sangue de Jesus com autoridade, com fé. Porque o demônio vai sair, a tristeza vai sair, a angústia vai sair, né? As portas vão se abrir, a cura vai chegar. Persevera, meu irmão. Tem bênçãos também que às vezes você recebe ela mais rápido. E tem bênçãos que demoram um pouco mais. Vai lá para o Salmo 40 que disse: esperei com paciência no Senhor, até que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ali é uma oração do próprio Messias, meu irmão. O Messias estava, espiritualmente em Davi. O Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, até que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele esperou, mas ele esperou clamando, meu irmão, clamando. Ele não esperou sentado, não. Ele esperou clamando. Ele esperou de joelho. Ele esperou acordando no meu lugar e orando. Ana, como eu disse para os irmãos, 1 Samuel 2, ela esperou em Deus orando. Era humilhada, mas ela pegou da humilhação e fez a humilhação motivo para orar a Deus. E orou. Ela não cruzou os braços, não desistiu, não. Ela orou. Orou ao Todo-Poderoso. Ela encontrou refúgio no Todo-Poderoso, no nome do Senhor. E ela alcançou a promessa. Ela foi até mal interpretada pelo sacerdote Eli. Pensou que ela estava embriagada. Ela falou, não estou embriagada não, eu estou aqui clamando o Senhor Deus. Como está lá em Atos capítulo 2 também, quando os discípulos receberam o Espírito Santo de Deus, pessoas disseram, estou embriagado. Só nós não estamos embriagados não. Nós estamos aqui recebendo a promessa que está lá em Joel capítulo 2. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Estamos aqui recebendo o Espírito Santo, que foi prometido por Jesus antes dele subir ao céu. Ele subindo ao céu ali em Atos capítulo 1, versículo 9. Logo veio o Espírito Santo e cumpriu-se a promessa em Jerusalém. Jesus falou com eles, fiquem em Jerusalém até que lá do alto sejais revestidos com a promessa, com o Espírito Santo de Deus. Então a sombra do Onipotente é o próprio Espírito Santo de Deus. E quem é o Espírito Santo de Deus? Ele é a vida de Deus, meu Deus deu nós a sua vida. O Deus criou Adão ali, Gênesis, capítulo 2, Deus assoprou o fôlego de vida, algo íntimo de Deus, assoprou na narina de Adão e ele levantou vivo, animado, movimentando, enxergando, falando, ouvindo. Ele se tornou uma criatura vivente, um ser vivente. Então ali, meus irmãos, quando no Atos Apóstolos 2, é como se fosse, aquele segundo fôlego que Adão recebeu o primeiro fôlego, ele desperdiçou ali na sua má escolha. Deus agora deu para nós um segundo fôlego. Jesus assoprou e falou, recebai o Espírito Santo. E foi ao céu, lá do céu ele mandou o fôlego de Deus para nós. E ali em Atos Apóstolos 2, os discípulos receberam o fôlego de Deus, receberam a vida de Deus, receberam o Espírito Santo de Deus. Então hoje nós temos o fôlego de Deus, meus irmãos. Como Adão recebeu no jardim do Éden o fôlego de Deus ali, fora do jardim, foi introduzido depois. Então ele tinha o fôlego de Deus em si. Nós recebemos de novo agora. Antes de Jesus fazer a obra que ele fez, os reis, sacerdotes e profetas recebiam esse fôlego.
Mas as demais pessoas não, ficavam dependentes de profeta, dependentes de rei, dependentes de sacerdote. Hoje Jesus transformou todos nós em reis, em sacerdotes dele na terra. Nós não pegamos o trono ainda, mas nós já somos ungidos para reinar com ele no milênio. Apocalipse 3 ele diz: quem vencer se assentará comigo no meu trono, como eu venci e assentei com meu Pai. Então nós já temos a unção de rei. Não fomos para o trono ainda não, mas já temos a unção de rei. Já gozamos de muitos privilégios de Deus, como Davi, fez tantos feitos maravilhosos antes de ser rei. Daí uns 13 a 14 anos ele sentou no trono de rei. Assim é nós também, meus irmãos, estamos esperando, aguardando chegar a nossa vez de assentar no trono do céu com Cristo, porque ele prometeu isso. Estamos aguardando a nossa vez da coroa da vida, do corpo de glória. Mas enquanto isso, nós já vamos gozando os privilégios do Espírito Santo de Deus nessa vida. É portas que Deus abre, é multiplicações que Ele dá, é milagres que Ele faz através da nossa vida. Como Ele fez milagre através da vida de Pedro, João, fez milagre através ali de Estevão, através de Paulo e Silas, de todos os apóstolos, Filipe. Filipe, um homem ali, pregou para um eunuco ali, e depois ele foi trasladado de um lugar para o outro, um fenômeno sobrenatural. Ele se achou em outro país, outra cidade. Ele foi teletransportado pelo Espírito Santo de Deus. Então isso que a ciência, a ficção crê, já aconteceu, meus irmãos. Os apóstolos provaram o poder de Deus, até translado houve. Quando prenderam, meus irmãos, todos os apóstolos prenderam isso tudo de uma vez só, alinhados, os apóstolos, 3 em diante, ali você vai vendo, prendeu todos eles de uma vez só, Ali eles foram como que trasladados também, Deus tirou eles da cela ali. O anjo abriu um portal para eles, saiu lá de dentro da cadeia, já aparecia no templo lá pregando o alpendre de Salomão de novo. O João mandou lá buscar eles lá, chegou lá, eles não estavam lá não, mas alguém falou, está lá pregando lá no templo. Então foi, Deus abriu um portal ali para eles saírem da cela sem ser percebidos. Os guardas estavam lá, a mesma coisa por lá de fora, e nem perceberam eles sendo saídos, porque Deus abriu um portal. Na segunda vez que Pedro estava preso, a igreja orando por Pedro, Deus mandou um anjo. E o anjo, falou com Pedro: levanta, pega sua capa, veste sua roupa e siga-me. Pedro pensou que estava sonhando. Quando o anjo estava assim, a cela abriu sozinha, a porta abriu sozinha. Quando Pedro chegou por lá de fora, lá o pátio externo mesmo, que o anjo se ausentou, que ele percebeu que estava livre, ele pensou que estava sonhando, ele estava vivendo um milagre de Deus. Então Pedro foi um homem que habitou no esconderijo do Altíssimo, foi coberto pela sombra do Onipotente, se tornou um homem corajoso, se tornou um homem feliz. Embora às vezes ele era açoitado, às vezes era preso, mas ele descansou em Deus, teve uma paz em Deus, teve uma consciência limpa em Deus. Uma das melhores coisas para a gente descansar na nossa mente é nós estar com a consciência limpa, meus irmãos. Às vezes alguém está te acusando, está te caluniando, mas você está em paz. A Bíblia diz que a paz é o hábito. Você está em paz, quer dizer que você está com a consciência limpa. Pode falar mal de você, 1000 à direita, 10.000 à esquerda, mas você está bem com Deus, você está bem. Davi, ninguém acreditava em Davi quando ele foi enfrentar o gigante Golias, nem seus irmãos, mas ele, Deus acreditava nele, ele acreditava em Deus. Ele tinha fé em Deus e Deus também tinha fé nele. E ali houve um milagre, o gigante foi vencido por um menino, um jovem. E as mulheres cantavam: Davi mata 10.000, Saul mata 1.000, Davi mata 10.000, causou até ciúmes no rei, É porque Deus queria colocar Davi como rei no lugar daquele homem. Você pode ir lá no livro de Êxodo, meus irmãos, quando Israel estava saindo do Egito, diz que eles marchavam com imponência, o povo andava assim todo com a cabeça erguida. Eles saíram assim de cabeça erguida, Deus fez eles sair de cabeça erguida. O faraó ficou todo enciumado, mas Deus estava exaltando o seu povo. Êxodo 14, eles saíram do Egito, os primogênitos foram mortos, eles saíram do Egito, no mar seco, a água partiu ao meio mar, eles passaram em seco. Então, meus queridos irmãos, esse mesmo Deus que fez tantos sinais e maravilhas na vida de Abraão, Isaac e Jacó, na vida de todo Israel ali,
ao longo de muitos anos, muitos séculos. É o Deus que tem, né, enviado teu Filho amado Jesus Cristo há 2000 e poucos anos atrás. Fez tantos sinais para dizer maravilha que nunca tinha sido feito, né? Curou enfermo de nascença, curou cego, curou mudo, curou leprosos, ressuscitou tantos mortos, expulsou demônios. Então ele fez muito mais milagre que qualquer outro profeta, porque ele é o próprio Messias, o próprio ungido de Deus. Mas ele falou, né? Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e ainda fará maior. Ele trouxe uma revolução, ele trouxe uma evolução espiritual. Aqueles milagres tão maravilhosos que Eliseu fez ali, Eliseu foi uma tipologia de Cristo, um dos homens que mais fez milagre também, né? Ali na Bíblia, foi Eliseu. Ele era igual um exército, né, para Israel, um homem só, um exército de um homem só, né? Era Eliseu. Ele simbolizou Jesus, porque ele recebeu a porção dobrada do Espírito Santo de Deus. E Jesus também, o Pai, né, não dá ele, deu ele Espírito sem medida, transbordou ele. Tem o Salmo 45 que fala, né? Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que seus companheiros, porque era o Messias. Então Jesus fez muito mais milagre que qualquer outro profeta antes dele. Mas ele prometeu para nós, vocês farão as mesmas obras que eu faço, e ainda farão maior. Ele falou, o menor no reino do céu será maior do que João Batista, dos profetas antigos, né? João Batista é o maior, porém o menor no reino do céu. Jesus estabeleceu um marco ali, dele para trás, né? Era o Velho Testamento, dele para frente é o Novo Testamento. E ali João 6 ele falou, né? Bebei do meu sangue, né? Comei da minha carne. Esse sangue, né? É o sangue da nova aliança, que é derramado por vós. Na primeira aliança teve derramamento de sangue de animais. Hebreus explica isso. E foi glorioso a primeira aliança. Mas a segunda aliança agora é superior, é o sangue do Messias, é o sangue do sacerdote eterno. Jesus, leia Hebreus, né, capítulo 1, 2 e 3, você vê, né, a identidade do Messias. Então, meus irmãos, nós estamos agora, né, vendo o tempo da graça, o favor de Deus. É o tempo da fé, a fé está reinando. Abraão foi salvo pela fé. Antes da lei ser revelada, Abraão foi justificado pela fé. Isaac foi justificado pela fé, né? Jacó foi justificado pela fé. Então sempre foi pela fé mesmo. Sempre foi pela fé, pela esperança e pelo amor. A Bíblia diz que Abraão esperava uma cidade, né, cujo artífice e construtor é Deus. Por isso que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 15, né, não devemos esperar de Deus só nesta vida, não. Temos que crer que Ele ressuscitará os mortos para possuir um lugar incorruptível, um lugar de glória, a Nova Jerusalém. Né, João viu a Nova Jerusalém, Apocalipse 21 ali, 22. Então, meus irmãos, nós temos que esperar em Deus já nessa vida aqui muitas coisas, porque Jesus prometeu, receberá 100 vezes mais. Tudo aquilo que você deixar por amor de mim, você vai receber 100 vezes mais. E depois terás um tesouro no céu. Então temos que abnegar, temos que negar nós mesmos e seguir Jesus. Jesus chamou Levi, né? E largou o seu trabalho e seguiu Jesus. Chamou Pedro e André, largaram a sua pescaria e seguiram Jesus. Chamou, né, ali João e Tiago, largaram seu pai lá com as redes, com o barco e foram seguir Jesus. Então, meus irmãos, se Jesus te chama, larga tudo e segue Ele. Se orienta por Ele. Se você está com um emprego aí, o emprego está prejudicando a sua vida espiritual, larga esse emprego para um lado, meu irmão. Procura um outro emprego. Tem que você trabalha menos, mas sirva a Deus. Do pouco que você fazer, Deus vai fazer uma multiplicação total. Porque não adianta nada a pessoa trabalhar 7 dias por semana, não ter tempo para Deus, não ter tempo para ir numa igreja, não ter tempo para adorar o Senhor, não ter tempo para, né, orar a Deus, para jejuar. Tá enchendo o banco de dinheiro, aí morre doente depois, ou vai para o hospital. O dinheiro não vai comprar saúde, não. Vai ter que precisar de oração para Deus curar. Pedro falou com aquele homem lá, né, na porta do templo, né, chamado Porta Formosa. Nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos para você, nós daremos. Levanta-te e anda em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então foi pelo nome de Jesus que aquele homem foi curado, meu irmão. Era curso de nascença. Gerou um problemão para Pedro e João, mas Deus resolveu o problema. Eles saíram chicoteados, mas saíram felizes. É uma loucura, meus irmãos, né? Ser crente é louco, meus irmãos, é loucura.
As pessoas falam, a pessoa toda chicoteada, né? Tá até com a marca de uma mão na cara, o tapa que tomou. E tá feliz? O homem desse é louco mesmo, é louco por Deus. A palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus para o mundo é loucura. A sabedoria do mundo para Deus é loucura. Nós estamos na contramão do mundo, meu irmão. Por isso que Jesus disse para Pedro, guarda a espada. Quando você está querendo ferir aí o soldado Malco, guarda a espada, porque está escrito, se ferir com espada será ferido. Agora é o tempo de a espada nossa é a espada da palavra de Deus, Efésios 6, né? A espada do Espírito, que penetra qualquer, né, divisa entre corpo e alma, né? Alma e Espírito. Hebreus capítulo 4:12, que a palavra de Deus é uma espada penetrante, apta para discernir os pensamentos do homem. Então, meus irmãos, o nome do Senhor Jesus, Ele é o esconderijo do Altíssimo, aqui do Salmo 91 que nós meditamos. E o Espírito Santo é a sombra do Onipotente, Ele é a sombra. Deus falou, é necessário que eu vá, para que Ele venha. João 14, eu rogarei o Pai, Ele vos dará um outro consolador, um outro amigo. Consolador quer dizer amigo. Jesus foi amigo dos discípulos, cuidou deles. Ninguém pereceu, a não ser Judas, o traidor. Quando os soldados foram prender Jesus, ele falou, né? Eu estou aqui, né? Prenda a mim, mas deixa que os outros vá embora. Ali cumpriu, né? O que ele tinha dito, né? Pai, nenhum dos que o Senhor me deu pereceu, a não ser o filho da traição, o Judas, o filho da perdição. Então ele protegeu os seus discípulos, foi o consolador deles, foi o amigo deles. E agora ele falou, eu vou rogar ao Pai, ele vai usar um outro amigo, outro consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode ver nem conhece, mas vós conheceis, porque ele habita convosco. Então, meus queridos e amados irmãos, foi essa palavra que hoje nós meditamos no Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus abençoe aí cada irmão, né, que participou, né? Nosso irmão Nilson, né, Oliveira aí, né, participou, né? Glória a Deus, aleluia, para a glória de Deus. A nossa irmã Patrícia Ferreira também, né, assistindo até agora também, Deus abençoe ela, né? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar para ela em nome de Jesus Cristo, irmã Patrícia, para você e sua família. O nosso irmão Eliseu, né, Araújo, Teixeira também, né? Deus abençoe você também ricamente, né? Deus vai abrir porta para você em todas as áreas da sua vida. Abençoar você e sua família, né? Irmã Patrícia, mesma coisa. O irmão Nilson aí também, em nome de Jesus, né? Tenha fé que Deus está convosco, meus irmãos queridos. Irmãos que posteriormente vai assistir esse vídeo aqui, que eu vou postar ele aqui, né? Deixar gravado aqui, né? Espalha aí, compartilha com pessoas esses vídeos que a gente está colocando aqui da palavra de Deus, meu irmão. O intuito aqui é a palavra de Deus. Aqui não é igreja, aqui né? É o evangelismo, meu irmão. Mas você procura a igreja, né? Procura a igreja, que Deus te orientar aí. Procura igrejas sérias, igrejas que pregam o evangelho sério. Defeito todas as igrejas têm, meus irmãos. Toda igreja tem defeito, né? Mas pede a Deus uma orientação, Senhor, né? E leva a igreja que o Senhor quer que eu congregue, né? E Deus vai levar você na direção certa, né? Por exemplo, eu congrego, meus irmãos, eu congrego na igreja Deus é amor, né? Mas né, denominação, né, não é o lema, né, da salvação, não. Quem salva é o evangelho que salva. Né? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Mas quem queira, né, visitar a igreja que eu congrego, né, é uma igreja muito abençoada, né, uma igreja que espiritual, tem defeitos também, mas tem muita qualidade, né? Visita a igreja Deus Amor, né, da sua cidade aí. Mas se você, né, quer visitar outra igreja, também visita, uma igreja séria, né, tudo, prega o evangelho, que é a igreja que Deus orientar no seu coração, visita. Mas vai pela palavra de Deus, meus irmãos, se orienta, né? Seja a sua bússola a palavra de Deus. A denominação que vai ter no céu, meu irmão, vai ser aquela, né? O nome do Pai e do Filho nas nossas testas. A Bíblia disse, né, que lá no céu os salvos terão escrito as suas testas o nome do Deus Pai e o nome do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Será selado, né? Receberão a pedra branca com nome, né? Um nome que só aquele que recebe o nome sabe que nome é esse. É um nome maravilhoso, né? É um nome melhor do que filho. Isaías 57 fala, né? Darei a vocês um nome melhor do que o nome de filhos. Então, meus irmãos, vai ter a denominação no céu, vai ser a denominação que o Pai e o Filho estará estampado em nossa testa os seus nomes. Mas aqui na terra, meus irmãos, tem vários ministérios, né? Os ministérios é uma bênção, né? Trabalhando para Deus, né? É um trabalho voluntário, é um trabalho de evangelização,
Então, eu respeito todos os ministérios, respeito. Posso não concordar com a doutrina de certa igreja, mas eu respeito todos. Porque eu sei que toda igreja colabora com a sociedade para recuperar pessoas, tirar pessoas das drogas, tirar pessoas, né, aí das ruas, né, vai nas prisões, vai nos hospitais. Eu respeito, posso não concordar com a doutrina, né, mas respeito. Cada um, né, vai dar conta das suas obras diante de Deus depois. Paulo falou, uns fazem casas de palha, outros fazem de tijolo, outros fazem de pedra, de ferro, barro. Tudo passará pelo fogo. Aquilo que permanecer, né, vai ser, né, aproveitado. O que for queimado, todavia será salvo pelo fogo. Paulo disse isso, né, uma das suas cartas. Então, meus irmãos queridos, mas não fica fora não, não fica fora de tudo não, né? Procura aí uma igreja que Deus te orientar e vai lá congregar, vai lá se apresentar, vai lá se humilhar. Mas começa adorando Deus na sua casa também, ali todo dia na sua casa, dobra o seu joelho ali no seu quarto, Mateus 6, ore em oculto a Deus, que em público Ele te abençoará. Faça suas esmolas, meus irmãos, sem ninguém saber, que em público Deus te recompensará. Né? Então Jesus pediu a gente fazer as coisas sem querer chamar a atenção do ser humano, mas chamar a atenção de Deus para nós. Mas tem as igrejas, por exemplo, lugar lá, lugar mais público, né? Um lugar que você vai adorar a Deus em público, né? Vai lá, né, congregar, vai lá cantar, vai lá pregar, né? Vai lá se apresentar. Mas aqui na internet é um lugar onde a gente, né, espalha, né, a palavra de Deus para, né, animar aqueles que estão desanimados, estão em casa aí desanimados, tá abatido com defeito de igreja, com pessoas e tudo. Mas aqui a gente está orientando você a anima, desperta, querido, né? Não se magoa, não fica magoado, não fica remoendo mágoa, não. Joga isso fora em nome de Jesus, limpa seu coração, né? Mateus 6 manda a gente perdoar até o nosso inimigo, orar até pelo nosso inimigo, Jesus disse. Ora para aquele que vos maldiz, aquele que escalonia você, né? É um mandamento, isso é mandamento mesmo, é mandamento de Jesus. Aí Mateus 7 é uma benção, fala lá, né? Pedi, dá-se-vos-á, Mateus 7,7. Buscai e encontrareis, né? Porque aquele que, né, pede, recebe, aquele que bate, né, abre-se-vos-á, e aquele que busca, encontra. Então, antes da gente ir para Mateus 7, vamos viver, né, procurar-se uma orientação no Mateus 6, né, que fala sobre as esmolas, sobre os jejuns e sobre nós amar até mesmo nossos inimigos. Na lei está escrito, né? Amai os amigos e aborrecei os inimigos. Jesus falou, porém eu vos digo, amei os vossos inimigos, orai por eles, bendizei eles. Pedro saiu lá chicoteado, mas João, né, da sinagoga ali do povo lá, do tribunal, eu não só eu falando mal deles não, meu irmão, só alegre de ter se achado digno de apanhar por amor do Senhor. Eles não tinham feito nada errado, eles tinham orado por coxo e o coxo foi curado, né? Oraram no nome de Jesus, por causa do nome de Jesus, eles sofreram afronta. E Jesus falou com os discípulos, no mundo tereis aflições, porque assim como odiar a mim, vão odiar vós também. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E João capítulo, né, acho que capítulo 5, né, versículo 4 fala, todo aquele, né, que tem fé, ele vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. João capítulo 5, né, versículo 4, né? Ali 1 João, né? Já é carta de João, né? Tem o Evangelho de João e tem as cartas de João. 1 João capítulo 5, versículo 4 fala, né? Todo aquilo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Né? Então libera perdão aí, meu irmão, libera perdão para todo mundo que já te aborreceu, libera perdão, né? Para todos, né? Não precisa ficar ali 24 horas com a pessoa, não, mas perdoa ela, deixa ela seguir a vida dela, né? E ora por ela, né? E também ora por você também, peça a Deus conforto, né? Que Ele vai dar conforto na sua vida, em nome de Jesus. Tenha uma vida bem serena, mesmo, uma vida bem tranquila, uma mente limpa, mesmo. Não faça mal para ninguém, não devolva mal para ninguém. Se alguém te fazer o mal, devolva bem para ele. A Bíblia disse, né? Se o seu inimigo tiver fome, sede, dá-lhe de comer e beber, porque ele vai queimar de vergonha depois na cara e vai falar, né? Vai ver, nossa, eu fiz tanto mal para essa pessoa, que a pessoa foi bondosa para mim. Então, Paulo falou como se você estivesse amontoando brasa na cabeça da pessoa, né? Quando você é tão bom para a pessoa é mal, mas você é bom, né? Então é assim, meu irmão, Jesus foi, né, as pessoas até o fim ali, perseguindo ele ali, foi chicoteado, foi tudo, né? Foi zombado aquele dia que ele estava pendurado na cruz. Mas a última palavra que ele falou foi essa, meus irmãos. Pai,
Perdoa eles que eles não sabem o que fazem. Atos capítulo 7 também, Estevão estava sendo apedrejado e falou: Deus, né, não coloque sobre eles esse pecado. E ali Estevão morreu, mas liberou o perdão. Então temos que perdoar, meu irmão. O perdão é saudável, meu irmão. O perdão é saudável. Você fica deitado na cama, esquece daquela pessoa que te fez mal. Você perdoou, está perdoado, né? E todo dia nós também recebemos perdão de Deus, né? A oração do Pai Nosso é essa, né? Perdoai a nós, como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. E Jesus fala: se você não perdoar aquele, né, que te ofendeu, o Pai também está no céu não perdoará você também. Isso é mandamento, meu, é mandamento. Chega de viver a vida, meu irmão. A vida do mundo é ódio, o mundo é ódio, mesmo. Uma pessoa, eu vou pagar fulano de tal pela mesma moeda. Não, nós não vivemos no mundo mais não, meu irmão. Nós vivemos em Cristo. Cristo é o esconderijo, meu irmão, né? Por isso que lá fala o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, se você está escondido em Cristo, você não tem tempo mais para viver o que o mundo quer viver, não. Você vive o que Cristo viveu, viu? Então, fica aí na paz do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Vamos fazer uma pequena oração aqui para nós, em nome de Jesus. Deus Pai, peço a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, pela graça, meu Pai, manda Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor Jesus. Abençoa cada irmão que assistiu esse vídeo, acompanhou aqui, o nosso irmão Eliseu, a irmã Patrícia, o irmão Nilson, meu Pai querido, e os irmãos que vão assistir posteriormente. Em nome de Jesus, abençoa essas vidas, resolve os problemas, Senhor, na casa de cada um desses irmãos, em nome de Jesus. Todos que vão assistir um dia também, visita sua casa, sua família, seus filhos, seu emprego, ó Deus, seus negócios e sua vida espiritual acima de tudo, Senhor. Abençoa essas vidas, abençoa essas almas, para a glória do Seu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Fica aí, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, né? E até um próximo vídeo, assim Deus preparar para a gente a oportunidade. Fiquem todos na paz de Jesus, em nome de Jesus.